Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast do Centro Universitário Frias Brito, o podcast Diálogos. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, Fernando Ximenes. Ele é desembargador, decano do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e também professor da Universidade Federal do Ceará, professor de Direito Constitucional, um professor que durante mais de 30 anos deu aula na nossa Salamanca, na Universidade Federal do Ceará. Desembargador Fernando Ximenes, é um prazer muito grande estar aqui com você e hoje para debater um tema que eu senti necessidade de debater, que é essa questão da interdependência dos poderes. A Constituição diz que os poderes são harmônicos, são independentes e harmônicos. Mas tem muita gente reclamando, dizendo que o Poder Judiciário está se metendo na política, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, que o Legislativo, às vezes, tem mais poder do que o Executivo, via aí as tais emendas parlamentares, enfim, e que é preciso retomar esse processo constitucional de equilíbrio e tal. Eu queria saber se isso é verdade, se não é, e por que se criou esse sentimento de que um poder fica se metendo no outro. Então, prazer muito grande. Eu queria primeiro conversar sobre esse artigo da Constituição, que eu acho que foi de muita sabedoria, né? Que os poderes no país, eles são harmônicos e independentes. É assim mesmo, Fernando? Na verdade, esse dispositivo da Constituição, que hoje é colocado, inclusive, como um dos princípios do Estado Democrático de Direito, ele é um princípio que vem perpassando por outros textos constitucionais, né? A partir da própria teoria do Montesquieu, né? Que essa teoria da tripartição dos poderes é de Montesquieu, que ele dizia que quem exerce o poder tem uma tendência de abusar do poder. Perfeito. Então era preciso impor limites, né? Mas assim, fazendo com que esses poderes atuassem harmonicamente, né? Porque era preciso haver os controles desse poder. Ele usa, inclusive, a expressão le pouvoir arrête le pouvoir. Quer dizer, o poder deve ser limitado por outro poder. Então, isso está aí dentro da nossa Constituição, um artigo que trata dos princípios, já na abertura, né, da Constituição, no primeiro artigo, trata dos princípios da separação dos poderes, acho que no artigo 2º. Fernando, a gente tem ouvido muito em vários locais, tanto nos parlamentos, a gente vê às vezes deputados, a gente vê também até gente do Poder Executivo, achando que o Poder Judiciário ele intervém nos outros poderes indevidamente, ou legislando, até se diz, o Poder Judiciário está legislando, ou o Poder Judiciário está tomando decisões que deveriam ser do Poder Executivo. Agora, a gente viu aí uma certa tensão, por exemplo, entre o Congresso Nacional, né, e o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal, quando ele tentou organizar ali aquela questão das emendas parlamentares. É só um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Por que você acha qual é a causa disso? Bom, em primeiro lugar, Bruno, eu sempre, quando trato desse tema, e escrevi aí um artigo, acho que em 2019, se não me engano, juntamente com a professora Sofia Laproveta Rocha, que é minha filha, sobre a judicialização da política e a democracia. E eu sempre gosto de me reportar ao início do processo constituinte, né? Porque nós lutarmos por uma constituinte exclusiva, que depois de realizar o seu trabalho, ela se dissolveria, ela não seria o Congresso Constituinte, até porque havia uma discussão se os chamados senadores beyond, que foram eleitos diretamente, não foram eleitos no ano em que nós votáramos para senador e deputados, que teriam também um papel de congressistas constituintes. Isso. Então, isso foi até uma discussão, lá se eles teriam legitimidade para participar do processo. Então, nós observamos que, embora não tenhamos conseguido isso, mas houve uma participação popular muito grande na elaboração desta Constituição. Eu me lembro que era um compromisso do... Tinha as emendas populares, né? Era. Feito pela população. Tinha o Tancredo Neves, né? Tinha esse compromisso de convocar a Constituição. E eu me lembro que o Sarney, que o substituiu, cumpriu essa coisa. Tinha uma comissão de notáveis, que foi muito criticada, é interessante isso,
ela foi muito criticada pela esquerda e pelos movimentos vanguardistas. Na época, entendia que não tinha sentido criar essa comissão. Alguns professores, como o saudoso Paulo Bonavides, Fábio Conde Comparato, o Miguel Seabra Facundo, não aceitaram participar desta comissão de notáveis. Mas acabou saindo um projeto, essa comissão era presidida pelo senador Afonso Arinos, de Melo Franco, que também era constitucionalista, acabou fazendo um projeto muito bom. Né? E então, depois do projeto bom, passou a ser criticado pelos conservadores, pela direita, e passou a ser apoiado pela esquerda, né? Pelos movimentos sociais, etc. Mas o que eu quero mostrar é que houve uma ampla participação popular nesse processo. Daí porque eu entendo que a Constituição de 1988 é uma Constituição muito legitimada, apesar de ter tido esse início que foi contestado. Sim. Mas é bastante legitimada porque eu era o presidente do Comitê Proconstituinte da Ordem dos Advogados aqui no Ceará e eu participei desse processo ativamente. Eu passava muito tempo nos corredores do Congresso, tentando influir no processo constituinte, ora por defesa da própria advocacia, a inserção da advocacia na Constituição, fortalecimento da advocacia pública, etc. Tal. E eu observava, Bruno, ali uma participação muito grande de vários segmentos da sociedade. Ali naqueles corredores você encontrava-se com os índios, com médicos, com ambientalistas, com feministas, né, com pessoas que lidavam com o problema da infância e da adolescência. Sim. Tanto que, por conta dessa pressão da sociedade, a nossa Constituição é uma Constituição bastante analítica. Temas que comumente não figuravam no texto constitucional passaram a figurar, como o meio ambiente, né, como o próprio direito tributário, cultura, família, né? Então, não deixa de ter também a parte de propriedade e tal, porque houve também um lobby também por parte de empresários de todos os setores, progressistas e conservadores, né, Fernando? Então, esse fato de a Constituição ter albergado diversos temas, né? Quer dizer, houve assim uma constitucionalização do direito. Hoje você não fala do direito civil sem falar da Constituição. Você não fala de um direito empresarial sem falar da Constituição, do direito trabalhista, do direito tributário. Então, houve esse processo comum que inspirou o constituinte brasileiro de colocar esses temas todos na Constituição. Que, aliás, nós sofremos aí uma influência da Constituição portuguesa, da Constituição espanhola e da Constituição italiana da redemocratização, que, por sua vez, se inspiraram na Constituição de Bonn, na Alemanha. Né? Então, tudo isso aconteceu. E por isso é que, hoje, dificilmente um ato do Congresso ou do Poder Executivo, com esse leque de opções, dificilmente, pelo menos em tese, como diz a professora Teresa Sodek, ele escape do exame do Poder Judiciário, desde que provocado, naturalmente. Perfeito. Desde que provocado, naturalmente. Perfeito. Então, há às vezes, essa coisa de que o Judiciário está sendo ativista, mas o Judiciário está atuando provocado e como guarda da Constituição. Fernando, você falou uma coisa muito importante, eu queria só aprofundar isso. A Constituição, ela digamos assim, é a norma principal, ela traz os princípios, ela traz aquilo, digamos, o esqueleto, né, jurídico de um país. Né? Você explicou que a nossa foi detalhista por participação da sociedade, dos mais diversos setores, exigiu que tivesse lá o seu pedaço na Constituição. Primeira questão que eu quero levantar. Alguns daqueles artigos necessitavam de leis complementares, ou até mesmo leis ordinárias, detalhando como é que aquilo iria acontecer. E o legislativo, me parece que falha quando não faz essas leis, quando não elabora algumas leis, sobretudo leis complementares. E segundo, por ela ser tão ampla, o juiz, não é, o julgador, sobretudo aí o Supremo, que faz essa análise da Constituição,
ela, se não tem uma lei que trate especificamente daquele assunto, vai ter um princípio constitucional que ele aproveita esse princípio constitucional para tomar uma decisão desde que provocada. É muito importante você estar dizendo, que muita gente acha que o ministro do Supremo, ele toma uma decisão da cabeça dele, mas alguém entrou com uma ação que começou muitas vezes lá no seu estado, recorreu, faz recurso até chegar lá no Supremo Tribunal. Então é fundamental o que você está dizendo. Nenhum julgador julga por si só, ele não toma essa decisão por livre e espontânea vontade. Não é assim? Exatamente. E há também, eu digo sempre que nunca uma Constituição brasileira expandiu tanto, digamos assim, a oportunidade de acesso à justiça. Perfeito. Né? Então, você observa o seguinte: em primeiro lugar, a Constituição estabeleceu um maior número de entidades e órgãos que possam promover a ação direta de inconstitucionalidade. Perfeito. Antigamente, nós só tínhamos o Procurador-Geral da República e que, às vezes, ele ficava como dono da ação. Né? Ele recebia uma representação e, se ele entendesse de não provocar o Supremo, ele não provocaria. Tá. Né? Isso gerou, inclusive, por isso que eu digo que esse tema rende muita coisa, gerou, inclusive, na época, uma reclamação no Supremo, por parte do MDB, de que o Procurador-Geral de então estaria usurpando as funções do Supremo, que ele era o guarda. O engavetador-geral da República. Né? Aí, na verdade, isso houve uma discussão muito grande, mas o Supremo entendeu que ele tinha legitimidade para isso. Ele era o titular da ação. Tá. Isso foi por maioria. Isso ensejou, apressou a aposentação do ministro Adalto Lúcio Cardoso. Né? Tá. Ele não concordou com isso. Tem aquela coisa, digamos, simbólica, que ele colocou a toga na mesa e disse, olha, a partir de hoje eu vou pedir minha aposentadoria. Tá. Bom, mas então houve uma ampliação desse leque. Né? Houve a criação... Os partidos políticos podem entrar com esse tipo de ação, não pode? Os partidos políticos, a mesa diretora das assembleias, os governadores do Estado, né? A mesa do Congresso, né? Tanto do Senado como da Câmara, o presidente da República, os sindicatos com representatividade nacional, perfeito, as associações também. Então o leque é muito grande. Então eu até na época eu questionei o ministro Sepúlveda Pertence. Será que com essa Constituição tão grande nós vamos acabar com a crise do Supremo, quer dizer, com o excesso, né, de recursos, lá, né? De processo e tal? Aí foi até um objeto de um debate que nós tivemos aí em um congresso. Então ele teve tudo isso. Afora isso, ele criou mecanismos de acesso à justiça, né? Nós passamos a ter o mandado de segurança coletivo, só tínhamos um mandado de segurança individual, passamos a ter diversos tipos de ações coletivas. As defensorias foram fortalecidas, né? As defensorias públicas adquiriram realmente status de entidade constitucional, né? De fundamental à administração da justiça, como o Ministério Público foi profundamente fortalecido. Exatamente. Então, houve, na verdade, e ali do mais, Bruno, havia uma repressão desses direitos. Nós vivemos uma ditadura. Perfeito. Então, esses movimentos, assim, foi como que uma expressão de, bom, agora eu estou confiando que os meus direitos vão ser assegurados. E tanto que todo mundo queria colocar o seu direito, mesmo assim, aqueles direitos corporativistas, patrimonialistas, queriam colocar na Constituição, porque não confiava que eles seriam preservados se fosse apenas uma legislação ordinária. Então, houve isso. A saúde ficou na Constituição, a educação, etc. Tal. Temas que, às vezes, perpassavam pelo texto na parte da ordem econômica e social. Hoje não, estão lá na Constituição. E tem essa também, que você se reportou, que é o problema dos princípios constitucionais. Né? O saudoso professor Paulo Bonavides dizia que no Estado liberal havia uma referência à lei. Já no Estado democrático, social, há uma referência à Constituição. Perfeito. Né? Então, muitas vezes você não precisa que o legislador regulamente aquele dispositivo se ele está no texto constitucional. Perfeito.
E a Constituição criou um mecanismo para isso, um mandato de junção, né? A própria ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quer dizer, se os poderes não decidem, não decidem, então você pode acionar o Supremo Tribunal Federal pela omissão. Né? O Supremo Tribunal Federal, em um determinado momento, você me desculpa, pode interromper, viu, então, Bruno? Fica à vontade. Mas em um determinado momento, o Supremo foi um tanto quanto tímido com os poderes que ele recebeu da Constituição. Isso talvez deveu-se muito a um ministro que era uma inteligência brilhante, um homem culto, mas era um homem muito conservador. Sim. E ele impediu muito esses avanços, né? Por exemplo, o mandato de junção. Ele dizia que o mandato de junção, o único trabalho do Supremo era dizer que o Congresso estava em mora, né? Que fizesse isso e tal. Também mas depois foi se vendo que o próprio do mandato de junção era para que o Poder Judiciário desse uma decisão naquele direito dado a um cidadão que não foi. Como tem muitos leigos aqui acompanhando em direito aqui, explica aí o que é o mandato de junção. Bom, o mandato de junção, realmente você tem razão. O mandato de junção é um instrumento que a Constituição criou para que eu possa ir ao Judiciário e dizer, olha, o meu direito está assegurado na Constituição. Né? Mesmo não havendo leis. Mesmo o Congresso não legislando, nem o Executivo fazendo concretizar esse meu direito. Então eu quero que o Judiciário me garanta esse direito, determine que esse meu direito seja respeitado. Né? Um exemplo, houve vários exemplos, por exemplo, a lei de greve. Né? Sim. A lei de greve no serviço público. A Constituição assegurou o direito à greve para os servidores públicos, mas precisava de lei. E essa lei não chegou. Isso. Né? E depois de algumas provocações, decidido bem ou mal, o Supremo disse o seguinte, olha, enquanto o Congresso não regulamentar o direito de greve no serviço público, nós vamos aplicar o direito de greve geral. Né? E mandou isso. Então, pode ser uma decisão criticável, né? Pela dimensão, porque não há mais valia no serviço público, mas foi uma decisão que foi tomada. Perfeito. E a partir daí o Supremo foi tomando outras decisões mais ousadas, e isso tem acontecido não só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Né? A Corte Constitucional alemã tomou uma decisão com relação a uma determinada pessoa que fazia uma apologia de que o Holocausto não existiu. Então, a Corte Suprema, a Corte Constitucional disse, não, você não pode, fez o que poderíamos chamar de uma censura. Você não pode fazer isso, por quê? Porque eu tenho que garantir o cumprimento da Constituição. Perfeito. E esse fato é um fato comprovado historicamente. Né? Então, não pode haver essa, digamos assim, na linguagem muito usada hoje, essa fake news. Né? Fernando, você não acha que esse sentimento também é muito decorrente da história do Brasil? Porque pouca gente sabe, quando se fala o seguinte, ditadura, regime autoritário, perseguiu legisladores, legislativo, houve cassação, exílio, prisões, tortura, gente do Poder Executivo, gente do Poder Legislativo, mas também houve perseguição a membros do Judiciário que não se dobraram à ditadura. Eu acho que durante muito tempo, 21 anos de ditadura militar, um judiciário ali receoso, né? Porque foi muito perseguido. A gente foi aposentado antes do tempo. 3 ministros do Supremo foram aposentados. Você não acha que tem muito disso? Quer dizer, hoje nós temos uma democracia plena no Brasil. Claro, ainda a evoluir, ainda muita coisa precisa ser, aperfeiçoar muita coisa, mas não temos uma democracia, né? Quer dizer, temos aí pelo menos 39, de 85 para cá,
nós temos aí 39 anos, considerando a Constituição de 88, nós temos 36 anos, um dos mais longos períodos democráticos no Brasil, vale se registrar isso. A nossa cultura política é muito autoritária. Você vê, a República Brasileira é quase sempre de ditadura, de regimes autoritários, de exceção. Então, hoje nós temos poderes realmente independentes, né? Isso também pode, a nossa história também é uma das causas, possivelmente, as pessoas estranharem um poder judiciário tão independente que interpreta a Constituição, toma decisões, desde que, né, alguém entrou com uma ação ali para poder ter a manifestação do judiciário, não é isso? Engraçado é que alguns fazem essa crítica muito forte, chamando de judicialização da política, de ativismo judiciário, Isso. e que é preciso ter cuidado, porque Sim. também não pode haver exagero. Isso, né? perfeito. O Poder Judiciário ele pode tomar essas providências, mas ele tem que, digamos assim, tem que ter um comedimento, né? Ele tem que ter ele não pode ter excesso, né? Não pode exagerar, né? Os dois autores que escreveram, dois americanos que escreveram Como Morrem as Democracias e agora como se salva a democracia, eles disseram um negócio muito importante. Quer dizer, os poderes, para ter harmonia, eles têm que se conter. Quer dizer, ele chama assim, inclusive, de uma referência de um para com o outro. Quer dizer, o poder executivo tem muito poder? Tem, mas ele tem que se conter, ele não pode ir até o limite para não criar um problema. Do mesmo jeito o Congresso, da mesma forma o Poder Judiciário. Né? Perfeito. Mas, assim, essa crítica que é feita ao Poder Judiciário, especificamente, por outro lado, tem muito. Eu vi um artigo aí, acho que está até citado aqui nesse meu artigo com a Sofia, de um cientista social, né? Em que ele elogia, ele acha que esse problema da jurisdição constitucional, ele é um avanço. Sim. Né? É um avanço para a democracia. Uma proteção também, né? Principalmente para a oposição e para os grupos minoritários. Né? E outra coisa, Bruno, que é interessante ver essa crítica aí, porque geralmente, inclusive assim, a interferência no Congresso, o Supremo estaria legislando, né, em certos temas, mas é preciso dizer que a maioria dessas ações que chegaram ao Supremo Tribunal Federal foram propostas pelos segmentos da política. Sim. Né? Exatamente. Por exemplo, há uma estatística aí que foi levantada, no período do governo de Fernando Henrique Cardoso, quem mais propôs ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo foi o PT. Verdade. Quando o PT passou a ser governo, essa ânsia de propor ações diretas de inconstitucionalidade passou a ser do DEM na época, que hoje é o União, né? Isso. E do PSDB em seguida, Perfeito. mas o DEM bem mais. Perfeito. Então, o grande problema é esse, é que também eu acho que na política, os que são políticos, eles não podem dispensar a sua arena política. Né? Sim. Mas o que acontece é que na hora que você é derrotado numa discussão, numa deliberação legislativa, aí você vai ao judiciário. Fernando, você não acha que também isso se agrava com a polarização? O Brasil sempre teve algum tipo de polarização. Se for analisar a história, pelo menos republicana brasileira, em vários momentos houve polarização. A polarização parece ser excessiva agora devido às redes sociais, né? Devido à internet. Assim, a gente não viu muito na história do Brasil essa perseguição, inclusive a ministro do Supremo Tribunal, por exemplo, o caso do Alexandre de Moraes, é um caso típico, porque ele tem que andar ali com proteção da Polícia Federal, sua família, coisa absurda isso. Né? Mas você não acha que a polarização, isso que você está dizendo, quem perde muitas vezes uma eleição, fica tentando imputar ali ao juiz, ao desembargador, ao ministro, que ele estaria protegendo quem está no poder, que seria para beneficiar, quando, como você colocou bem, alguém entrou com uma ação para o juiz decidir, inclusive para interpretar a Constituição. Você não acha que passa também por isso? Essa
crise da polarização aumentou bastante, né? Principalmente com o uso das redes sociais, com a implantação de notícias falsas e tal. Então eu acho que isso desqualificou muito o sistema político. Tá. Mas, por outro lado também, Bruno, o que eu verifico também é o enfraquecimento dos partidos políticos. Perfeito. Né? Quer dizer, é uma quantidade que você não partidos, sabe. né? Eu, por exemplo, eu fui, quando agora nessa eleição municipal aqui, aí eu fui olhar os vereadores eleitos. PT fez 4, não sei quem fez 3, não sei o quê. Aí você vai olhar uma relação, tem partidos ali que eu nunca tinha ouvido falar. Verdade. Eu não sei o que é. Eu até vi aí um partido Avante. Nunca ouvi falar nesse partido, mas vi. Tá. Aí. Então, eu acho que isso enfraquece bastante, porque os partidos políticos é um instrumento de educação política. De educação formação política, de quadros, né? Formar quadros, de procurar representar os anseios da sociedade. Então, o que é que acontece? A sociedade, de uma maneira geral, os segmentos, acho que até o Sérgio Abrantes fala nisso, ela não se sente representada nem no executivo e muito menos no legislativo. Então ela só tem um jeito, ela recorre ao juiz. Sim. Ela vai lá pedir para que seja atendido aquelas pretensões que ela julga devida e tal e tal. Então, eu acho que isso há uma crise muito grande, há um enfraquecimento, quer dizer, o legislativo ele está também assim perdendo essa oportunidade de se impor, né? Porque há uma crise, a meu ver, muito grande, muito patrimonialista, né? Todo mundo defendendo os seus interesses. Isso. E o problema público e social é muito grande. Agora, Fernando, eu queria fazer aqui essa última pergunta. O Brasil hoje passou aí por alguns estremecimentos, houve muita crise nos últimos anos, mas a democracia foi vitoriosa, né? Foi muito questionado, inclusive gente questionando o processo eleitoral, as urnas eletrônicas, que é uma coisa absurda. Mas me parece que o Poder Judiciário, ele talvez tenha sido o poder mais forte nesse momento para manter a democracia do Brasil, inclusive com ações aí que deverão punir aqueles que tentaram implantar um golpe militar, o civil militar. Nós tivemos aquelas cenas terríveis da sede dos 3 poderes, sendo degradadas, depredadas. Aquilo foi terrível, mas o Judiciário está aí com ações aí, centenas de pessoas serão punidas por aqueles atos. Me parece que não há mais volta em relação a isso. Talvez, nesse momento, o Poder Judiciário foi o mantenedor, né, da democracia do Brasil. O legislativo muito dividido, o executivo também sem condição de agir muitas vezes. Você não acha isso? Acho, sem dúvida. O Judiciário tem um papel muito importante na defesa do Estado Democrático de Direito. E, aliás, é um papel que ele tem que exercer sempre, porque ele é o guardião da Constituição. Não são as Forças Armadas que são guardiãs da Constituição. Não. É o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário. Inclusive, quem vai resolver os problemas de conflito entre os poderes é o Poder Judiciário. Perfeito. E isso não é porque eu pertenço ao Judiciário ou porque eu queira que o Judiciário faça isso. Mas isso foi o Constituinte que deliberou. Perfeito. Né? Foi o Constituinte que deliberou isso. Mas eu acho, continuo dizendo, que é preciso haver contenção de todos os poderes. Perfeito. Para evitar o surgimento das crises. Né? Por exemplo, o Poder Judiciário, ele pode, hoje como tem muitas políticas públicas constitucionalizadas, se o Executivo é omisso, se os poderes representativos são omissos nisso, e se chega isso ao Judiciário, ele vai ter que fazer. Ele não pode, por exemplo... tomar iniciativa, né? E também exagerar na decisão. Né? Por exemplo, eu reformei algumas decisões de juiz a pedido do Ministério Público, que diz assim, olha, tem uma cadeia pública aqui que está sendo desrespeitando os direitos humanos. Sim. Tudo bem. Então, é preciso acionar, o Estado não está fazendo, procurando, então vamos acionar para que ele construa. Perfeito. Mas eu não posso
dizer que o Estado faça isso dentro de 90 dias, Perfeito. tá entendendo? Tá. Ou menos, às vezes. Tá. Por quê? Porque nós sabemos que isso não é assim, Isso. né? Porque tem que haver um projeto elaborado, Licitação. tem que haver licitação. As licitações geralmente são questionadas, então você não pode Perfeito. dar esse prazo. Você tem que dar um prazo razoável e, às vezes, até dizer que, dentro de um determinado período, que o Executivo apresente esse projeto. Perfeito. Né? Para fazer Perfeito. essa coisa, porque realmente é difícil. Né? Então, a gente não faz uma reforma nem na sua casa, nem no seu prédio, com um tempo tão curto, tão difícil. E sem precisar de licitação. Perfeito. Né? Perfeito. Então, Fernando, eu aqui não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque isso está na mídia, a gente está vendo esse debate em alguns locais. Se critica muito os penduricalhos em todos os poderes, né? Poder legislativo, poder executivo, e também se critica no poder judiciário. Você acha que há penduricalhos, assim, há direitos excessivos? Claro que todas essas categorias têm que ser valorizadas. Um juiz, um desembargador, um ministro tem que ter condições de trabalho, tem que ter assessoria, tem que ter estrutura para trabalhar e tal. Mas você acha que há excessos? Quer dizer, há essa crítica de que em alguns setores do judiciário teria excessos? Na verdade, Bruno, é preciso, eu defendo, por mim, seria sempre um bom salário, né? Claro. Um bom subsídio. Claro. Evitar essas coisas. Mas muitas coisas aí que são questionadas, elas estão autorizadas legalmente, ou pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, etc. E acho também que essa coisa, quer dizer, o judiciário, talvez até pela importância dele, pelo patamar que ele atingiu no texto constitucional, ele é muito criticado. Por exemplo, você não está falando disso do Ministério Público, da Defensoria Pública, né, e de outros setores. Né? Então, você joga no judiciário. Né? Então, sobretudo nesse momento que tem gente interesse de enfraquecer o judiciário. Exatamente. Né? Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que eu não estou dizendo que possa ter aí em outros tribunais estaduais, que eu não posso avaliar, excessos. Claro. Já houve casos conhecidos que o próprio Conselho chama a atenção dessa coisa. Sim. Mas, por exemplo, aqui no estado do Ceará, o que existir está autorizado pelo Conselho. Perfeito. Né? O presidente do tribunal não fez nenhuma concessão. Para isso, o Conselho Nacional da Magistratura. Agora, né? Existe realmente, coisas que é muito justo, né? Por exemplo, se eu estou com tempo para me aposentar e não me aposento, quer dizer, foi o Constituinte, quando fez a reforma do Poder Judiciário, disse, olha, e para todos os servidores. Sim, perfeito. Se você não se aposenta, como prêmio, você vai ter o abono permanência. Perfeito. Né? E esse abono permanência é uma economia que o Estado faz. Ter que colocar outro Porque lugar. Senão ele vai ter que alto, pagar né, a minha aposentadoria, os meus proventos, mas vai ter que abrir concurso para alguém, ou nomear alguém, no caso meu, que sou do Quinto Constitucional, para fazer. Então, é despesa. Então, é preciso assim, que se analise bem isso. E eu acho que deve ser sempre muita transparência, né? Porque a falta de transparência é que faz com que as pessoas fiquem, às vezes, mesmo quando não tinha um penduricalho, dizem, mas tem outras coisas, você não só ganha isso. Né? Então, eu acho que é preciso fazer esse tipo de avaliação. E outra coisa, há também as chamadas verbas indenizatórias, né? Que não são verbas permanentes, são por... tanto que ela não entra nem sequer no teto constitucional por conta disso. Claro. Mas isso não é um fenômeno do Poder Judiciário. Perfeito. Né? Perfeito. Então, Fernando Ximenes, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Ceará. O Fernando tem uma experiência interessante porque ele foi do Poder Executivo, foi procurador-geral do Estado, procurador também de carreira, né, Fernando? Além de advogado, né? Procurador de carreira, advogado. Então vivenciou, assim, digamos assim, várias facetas aí do direito e hoje como desembargador, o mais antigo desembargador em exercício, é o que chama-se decano, né? E recentemente foi homenageado uma bela solenidade por amigos escrevendo sobre a influência que Fernando teve na formação de grandes juristas aqui do estado do Ceará. Quero agradecer, Fernando, pela tua participação, acho que enriqueceu muito aqui
o nosso Diálogos aqui do Centro Universitário Farias Brito. Encerramos por aqui. Quero desejar uma boa semana para vocês e na próxima semana a gente vai voltar com outro tema importante para o Estado e para o Brasil. Boa semana para vocês.